A nossa casa externa é reflexo da nossa casa interna, né? E aí a gente se reflete através das paredes. Mas é importante a gente olhar como está a nossa casa interna, como a gente tem cuidado, como a gente tem nutrido na nossa casa interna, para que isso reflita na nossa morada externa. Para falar sobre isso hoje, no nosso Chá com a Deia, eu convidei a minha xará, Andréa, minha professora de yoga, para a gente falar sobre esse caminho entre o yoga e o habitar. O nosso corpo é a nossa primeira morada, né? E assim como a nossa casa externa, a nossa casa interna, o nosso corpo precisa, né, de leveza, de tranquilidade, de presença. E para falar sobre a vida que acontece fora do tapetinho de yoga, que é o que tu sempre fala na nossa sala, eu queria que tu compartilhasse conosco um pouquinho como a gente cuida da nossa casa interna. Eu acho muito legal essa questão, uma coisa que eu acho que conversa muito com a arquitetura do yoga, é que a gente normalmente costuma olhar para o nosso corpo, a maioria das pessoas, apenas para fora, né? A gente se preocupa em estar bonita, em arrumar o cabelo, em colocar uma roupa que talvez defina o nosso estilo. Mas a maioria das pessoas esquece que tem um lado interno da casa também. A arquitetura cuida do lado externo da casa, mas o lado interno também acaba sendo mais importante, porque é lá que as pessoas vivem a sua vida, né? Então o yoga convida a gente para aprender a se reconectar com a nossa essência, aprender a encontrar o nosso ritmo, aprender a respirar, lembrar que esse corpo, na verdade, ele é uma morada, ele é a morada do nosso ser, né? E não é só o corpo que a gente cuida também dentro do yoga, a gente cuida também da nossa mente, que é essa parte tão importante que organiza para que tudo possa ficar em harmonia, né? Então o yoga acaba sendo uma ferramenta completíssima, né? Porque o yoga, além de incentivar a gente a cuidar do nosso corpo através das posturas, através dos movimentos, a gente também trabalha muito a respiração, que é uma ferramenta que acaba trazendo para a gente energia vital. Isso traz vitalidade para a gente viver, traz vida para a nossa vida, né? E através do relaxamento e da meditação a gente vai organizando a nossa mente. E como se isso não fosse suficiente, a gente tem toda uma filosofia por trás, né? Que é o que eu sei que você gosta muito, né? Então o yoga tem toda essa filosofia que convida a gente a viver a vida com presença, a fazer escolhas com consciência, né? Eu gosto sempre de falar que as casas, os espaços, eles têm que ter alma, né? E a alma da gente é refletida dentro dos espaços, assim como a gente preenche a nossa casa, alimenta a nossa alma, né? Pelo silêncio, pela música que está tocando, pelas texturas, pela natureza. Eu queria que a gente pudesse contar um pouquinho para as pessoas como que pelo yoga a gente pode nutrir a nossa alma, a nossa casa interna. Eu gosto de dar um exemplo das bonequinhas russas, né? A gente é uma luz, na verdade, uma essência, né? E essa essência é como se ela estivesse dentro da menor bonequinha russa. Então tem a nossa essência que está lá dentro, e depois vem uma bonequinha russa, vem mais uma camada da bonequinha russa, e mais uma camada, e mais uma camada, e mais uma camada. Então, conforme a gente vai vivendo a nossa vida, além da gente ter esse nosso corpo físico, nosso corpo de energia, nosso corpo mental e emocional, a gente tem toda uma história de vida e até de vidas passadas que geram memórias que no yoga a gente chama de samskaras. E isso faz a gente viver de uma determinada maneira. Toda vez que você me chama para fazer alguma coisa, a minha tendência é reagir ou agir dessa forma, de acordo com a tendência da minha memória, né? Então isso são camadas que eu fui adicionando à minha essência. O yoga convida a gente a ir fazendo esse caminho de volta, de sutilizar o nosso ser. Porque quando a gente está aqui vivendo, a gente está totalmente densificada, a gente está no rolê da vida no dia a dia, tendo que cumprir todas as tarefas, ajudar todas as pessoas, né? Os perrengues da vida. Então a gente vai cada vez mais indo para esse fora, e essa essência que está lá dentro da menor bonequinha russa, ela vai ficando apagada, essa luz não acaba chegando nas camadas externas. Então, conforme a gente vai praticando yoga, a gente vai trabalhando o corpo, porque às vezes, aqui no Ocidente, o corpo ele é super valorizado dentro do yoga, mas eu não acho isso de todo ruim, porque esse corpo, ele carrega todas as camadas e toda a história. Então, ele é importante ser trabalhado sim, só que, claro, não apenas ele, né?
Então, no yoga a gente vai trabalhando esse corpo, a gente vai sutilizando esse corpo também. E através das práticas, das técnicas, a gente vai sutilizando. Mas o objetivo principal do yoga, a gente tem que lembrar que é chegar aqui na nossa mente. Em algum momento a gente vai ter que sutilizar tanto, e em algum momento a gente vai ter que transpor a mente, para que essa luz que está lá dentro da menor bonequinha, ela possa simplesmente se expressar e iluminar a nossa vida, né? E de dentro para fora. É esse o convite que o yoga convida, né? Porque de acordo com o yoga a gente entende que a gente é essência lá no alto e a gente vem se manifestando até chegar aqui e ficar densa, né? Nesse mundo físico. Mas o yoga é um caminho que convida a gente para fazer esse caminho de volta. A gente vai aos poucos utilizando, usando as técnicas do yoga, para poder deixar que essa luz, que é de fato a nossa essência, ela possa se expressar e iluminar tudo à nossa volta. Então essa jornada interna faz com que no momento que a gente se conhece, né, a gente consegue espelhar isso na nossa casa, e sim, é uma casa que reflete a tua alma. Porque o que acontece muito é o momento de eu projetar, de escolher as coisas para minha casa. Eu vejo muito que é tendência, que as pessoas estão colocando por aí, mas realmente isso é você? É o teu gosto, é o teu estilo, é isso que nutre realmente quem você é, sabe? Então eu vejo assim que o yoga, ele faz essa jornada da gente estar o tempo inteiro fazendo a gente olhar para dentro. É. E uma coisa que eu acho mais incrível da aula é a forma como a prof da aula, que ela sempre fala, o yoga começa agora, que é quando a aula termina, né? Então essa filosofia do yoga, do que a gente leva para fora da nossa vida, né? Então essa busca do equilíbrio que o asana, que o yoga faz, a gente está o tempo inteiro se desafiando, é onde está o teu equilíbrio, né? Mas não a resistência, mas onde está o teu conforto. Sim. E eu falo muito nos meus projetos das casas que tem que trazer esse conforto pra gente, né? Como que o yoga, né, traz a gente para ter esse olhar de conforto, como que a gente pode falar para as pessoas um pouquinho sobre esse conforto interno? Então, Patanjali já começa ensinando pra gente que a asana, que é a postura psicofísica, né? Ele tem que ser uma mistura de firmeza e de conforto. Enquanto a gente está fazendo a postura, a gente tem que aprender a segurar aquilo que a gente precisa segurar para manter o asana, mas ao mesmo tempo a gente precisa aprender a soltar aquilo que não é necessário. E a gente muitas vezes fica lá fazendo a postura, colocando mais esforço do que o necessário. Porque a gente tem uma tendência, né, de se esforçar demais. Então quando você se permite permanecer no asana, sustentar a postura, entrar em contato com a tua respiração e sentir de fato aquilo que o asana está trazendo para você, que às vezes é desafiador. Você vai aprendendo a respirar num certo desconforto e você vai aprendendo que você pode permanecer e você vai sair daquela experiência de estar no asana lidando com um certo desafio mais forte do que quando você entrou. Você vai aprendendo a encontrar conforto no desconforto. E uma coisa também que eu acho importante, que eu acho que linka com a arquitetura, é que a obra tem perrengue, né, Andréia? Reforma, eu já fiz 2 reformas na casa, meu Deus, você não se arrepende quando você decide fazer uma reforma. Mas depois o resultado... Claro, depois, mas enquanto você tá ali no vucu-vucu, não é fácil. E dentro do caminho do yoga isso também acontece, não vamos aqui falar que tudo são flores, né? Porque a gente é uma mistura de luz e sombra. Conforme a gente vai adentrando essas camadas mais profundas do nosso ser, a gente naturalmente vai encontrar coisinhas lá dentro que a gente não acha tão bonitas assim. Tem muita rachadura, né? Tem muita rachadura, sabe? Tem coisa que a gente olha e pensa, cara, isso aqui não tem conserto. Né? Mas daí a gente vai olhando com mais carinho, a gente vai permanecendo, a gente vai respirando aquilo, vai trazendo mais consciência e vai deixando a luz chegar naquilo, né? E você vai aprendendo a lidar. Às vezes é doloroso, às vezes é feio o que a gente encontra lá dentro da gente, mas isso faz parte do que a gente é, né? Sim. Eu acho que é um caminho de muita aceitação, sabe? Esse conforto é aceitar aonde você está naquele momento, que é onde você precisa estar, entendendo sim que tem o desconforto, né? Isso. E é uma aceitação que não é passiva, né? Não é passiva. Você aceita e você escolheu, tá passando por aquele momento, tá respirando naquela situação, tá
dando passos, né, através daquele desafio, né? E sem rigidez, que é o que tu fala muito pra gente, né? Tu fala, né? Sem rigidez, aí tu vai olhar, nossa, tu tá com os ombros todos tensos, né? E essa analogia que a gente fala pra nossa casa também é saber olhar para os espaços externos também com aceitação. Porque nem sempre eu vou estar morando, talvez, no lugar ideal dos meus sonhos, né? Que tudo são processos na vida e olhar que sim há beleza, né, naquele momento onde eu estou vivendo, né? Então trazer esse olhar de compaixão, eu acho, né? Porque o yoga faz a gente ou qualidades. a gente olhar para essas atitudes, qualidades, né? E muito para momentos de vida que a gente está vivendo, né? Eu acho que esse que é o grande segredo, assim. Bom, sou uma apaixonada pela filosofia do yoga, eu falo isso o tempo inteiro, né? E uma coisa que eu acho legal também, que me remete muito à casa, que o yoga convida a gente o tempo inteiro, é o momento da pausa, né? É o momento de você saber parar, de você saber relaxar, de você saber simplesmente sentar lá na poltrona, no sofá da tua casa. O yoga vai convidar a gente a fazer isso toda a aula. A gente vai lá, a gente vai fazer as posturas, a gente vai respirar, a gente vai estudar a filosofia, a gente vai tentar colocar em prática ali no tapetinho, mas o yoga sempre vai ensinar pra gente, no final da aula, eu vou ter que parar, eu vou ter que entregar todo o meu esforço e eu vou ter que apenas estar lá. É um momento de relaxar e entregar. E assim, é tão difícil, eu acho, hoje, nos dias de hoje, né, que a gente tem falado tanto sobre bem-estar, 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 é onde encontrar, né, esse respiro no dia a dia, né, esse conforto nessa correria do dia a dia, mas num mundo onde exige tanta cobrança e saber que a pausa é fundamental, né, porque é o relógio, né, ele dá a volta, mas ele dá pausa, ele dá a volta, né, a respiração, né. Enfim, o yoga ensina isso pra gente o tempo inteiro. E também a gente poder ter espaços, né, que acolham essas pausas, não só que acolham, mas que proporcionem, né, e que façam a gente ter esse resgate. Por isso que eu trabalho tanto no meu trabalho, eu trabalho tanto nos meus projetos, essa arquitetura sensorial, né, porque a gente, quando tá chamando os sentidos, a gente teve uma aula super legal sobre isso, quando a gente tá ativando os nossos sentidos, é que a gente tá no momento... com os olhos vendados. Né? E foi tão incrível essa aula, porque a gente está sendo estimulado o tempo inteiro, né? Barulho, imagens, cheiros, tudo, né? E a gente sabe que quando você está consciente dos teus sentidos, é que você está no momento presente. Então eu tô aqui sentada, conversando contigo, sentindo o meu chá, o sabor do meu bolo, eu estou no momento presente. Mas é tão difícil a gente estar nesse estado de presença. E a prof fez uma aula conosco que foi super desafiador, que foi a aula inteira de olhos vendados. E faz toda a diferença, né? Quando a gente tira o sentido da visão, que é o sentido que a gente está usando o tempo inteiro, né? A gente acaba acessando os outros sentidos com um pouquinho mais de profundidade e, como você mesma relatou no final da aula, você acaba vendo com mais clareza o que está passando na tua mente. Você até falou, essa aula aqui depois no final a gente teria que escrever alguma coisa, né? Porque vem muita coisa, a gente acaba tendo muito insight, muita percepção, né? Porque a gente realmente entra num estado que a gente chama de pratyahara, né? Onde a gente está, na verdade, relaxando os nossos sentidos, né? E entrando um pouquinho mais em contato com o nosso mundo interior. Porque eu acho que isso é um convite, né, que a gente deveria se ter todos os dias, né? Como a pessoa faz yoga, mas ela não pratica yoga o tempo inteiro, né? Eu sei que eu deveria ter pausas, né, em todos os momentos do meu dia e todos nós deveríamos ter, né? Mas esse do recolher os nossos sentidos é um convite para o nossa bem-estar, para a nossa saúde, para o nosso conforto no dia a dia, porque com tanta informação que a gente está vivendo hoje, né, a gente vê assim os números assim incalculáveis de informação que chega que o nosso cérebro tem que processar, que a gente não dá mais conta, né? Então, como tu... Então, assim, realmente é assim, a vida não vai mudar. É isso que o yoga ensina pra gente. Quem muda é a gente que tem que mudar. E quando a nossa atitude que muda, e quando a gente muda, a gente se relaciona com o mundo à nossa volta de uma forma diferente, né? Então você sabe que esse negócio da pausa pra mim é inegociável. Isso no meu estilo de vida é inegociável. Pode ser uma pausa de 15 minutos ali depois do almoço, depois uma pausa de 10 minutos final da tarde, mas a pausa ajuda a gente a entender o que aconteceu até aquele momento, entrar em contato com o que está acontecendo no agora e talvez se preparar para o que está vindo pela frente.
A gente precisa desse momento de descanso, assim como todas as noites. Imagina se a gente não dorme, o que acontece, né, com a nossa mente, com o nosso corpo. Hoje a gente tem um estilo de vida que é muito agitado, a gente tem muitas demandas, muita coisa para fazer. Então, pequenas pausas são maravilhosas, são fundamentais para que a gente possa seguir o resto da rotina, o resto da jornada com mais presença e com mais qualidade. Né? E assim como a gente tem esse ar, né, que permeia todas as casas, a gente tem o ar que permeia o nosso corpo. E a respiração, o ar, eles estão disponíveis para a gente 24 horas por dia. Então, se tem uma ferramenta que a gente pode usar a qualquer instante, seja sentada no seu lugar de trabalho, seja na fila para pagar uma conta, seja no trânsito, é entrar um pouquinho mais em contato com a respiração. Às vezes você faz 3 respirações conscientes e você já está diferente, né? O yoga fala muito pra gente de disciplina, né? Então, em algum momento a gente vai ter que fazer essa escolha, né? A gente começa fazendo aula uma vez por semana, às vezes a gente faz 2, daí a gente faz um desafio de 21 dias de saudação ao sol, a gente começa a fazer a saudação ao sol todos os dias de manhã, daí a gente inclui 10 minutos de meditação, a gente inclui uma pausa depois do almoço para fazer um pranayama, né? E depois vem uma avalanche da vida e não faz mais nada disso. Mas pensa numa coisa, né? Você passa o dia inteiro cuidando de tudo à tua volta, você cuida do teu trabalho, você cuida dos teus filhos, você cuida da tua casa. Como é que você não vai achar tempo para cuidar de você? Em algum momento você vai ter que entender que isso é prioridade na tua vida. E para você poder viver com um pouquinho mais de qualidade de vida e bem-estar, você vai ter que fazer essas escolhas de inserir um pouquinho mais dessa filosofia, dessas práticas no teu dia a dia. Mas assim, eu sempre falo, né? A gente faz o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem naquele momento. Isso é tão confortante, né? E sobre esse cuidado com a gente mesmo, eu acho que é um pouco de desleixo, não sei se é desleixo, talvez o termo que a gente poderia falar, mas é uma coisa que não faz parte da nossa cultura. Né? É exatamente isso. Da casa, todo mundo varre a casa todo dia, abre a janela, arruma a cama, troca os lençóis, a gente faz tudo pela casa o tempo inteiro e às vezes essa rotina da casa é tão pesado, principalmente para o universo feminino, a gente sabe disso, né? Mas a gente poder saber que assim, a gente também tem que cuidar da nossa casa interna, né? Mas que é tão contra a nossa cultura. A gente vai acabar fazendo isso pelo amor ou pela dor em algum momento, né? E o yoga tem, nos niyamas, o primeiro niyama é chautya, né? Conduta disciplinar. Chautya é pureza. Então o yoga ensina pra gente que a gente tem que manter a nossa casa limpa, organizada, mas ele fala que não é só sobre a sua casa externa, é também sobre o seu corpo. Como que você cuida do seu corpo? Como que você cuida da sua higiene? Como que você cuida da sua mente? Né? Como que você se alimenta? Isso tem a ver com a arquitetura também, porque Chautya ensina pra gente que a gente não se alimenta só através do que a gente come. A gente se alimenta através do que a gente vê, através do que a gente ouve, através do que a gente passa na nossa pele. E hoje a ciência está mostrando cada vez mais, né, o quanto o ambiente está influencia as nossas atitudes, o nosso comportamento, as nossas decisões. Então, assim, a gente tem esse cuidado também para nossa casa externa, de absolutamente tudo que a gente coloca ali dentro, também é fundamental. Com certeza, se a gente for numa empresa, a gente vai ver que as máquinas elas sofrem uma manutenção preventiva. Só a gente não faz isso com a gente. Só a gente, o ser humano, não entendeu ainda. Os brasileiros, né? Porque algumas culturas não, né? Elas privilegiam esse cuidado, né? Cuidado consigo mesmo, com a saúde mental, né? Então é uma questão, eu acho, de tempo pra gente... Porque hoje em dia a gente já vê, né? A ciência mostra isso pra gente. O quanto que a gente está acelerado e o quanto que as pessoas estão se tornando ansiosas ou muitas vezes depressivas, tendo ataque de pânico, estresse, burnout, né? Então isso é um sinal de desconexão, né? Do nosso ser. Em relação a quem a gente é de verdade, em relação ao estilo de vida que a gente deveria estar nutrindo, mas que a gente não tá. E a gente às vezes é vítima, né? Às vezes é muito bonito assim a gente falar, não, você tem que se cuidar, você tem que fazer yoga, você tem que meditar. E muitas pessoas não fazem isso porque elas realmente não priorizam isso. Mas se a gente for ver, tem muita gente que realmente tem uma rotina que não permite
você fazer essa parada. Agora eu vou fazer uma aula de yoga, agora eu vou fazer uma meditação. E nesses casos você vai ter que cada vez mais encontrar a possibilidade de, naquilo que você está fazendo, encontrar mais presença. Se conectar mais com a sua respiração, sentir mais o sabor do bolo, apreciar mais o gosto do chá. É estar mais presente, né? Entregue aos momentos. E eu falo muito também sobre isso, sobre a vida que acontece dentro do cotidiano das casas, né? Porque tá nesse essencial, né? A gente vê que o yoga traz esse convite pra gente que tá no simples, que é estar ali contigo mesmo, respirando, em presença. E quando você tá nesse estado, tudo aquilo que tu faz no teu dia a dia se torna até muito mais gratificante, né? Com certeza. Com mais feliz, com mais satisfação, que é uma palavra que o yoga fala. O yoga fala de contentamento, né? Que é santosha. O yoga convida a gente para encontrar contentamento na vida como ela é, naquilo que a vida está nos oferecendo nesse momento, que vai totalmente contra o que o mundo nos vende hoje. Que é esse mundo perfeito, que busca a perfeição. Isso, e que a gente está sempre tendo que conquistar mais alguma coisa e comprar mais alguma coisa e ter mais alguma experiência, né? O yoga... Não é que o yoga diga pra gente que a gente não pode, não deve ter nada disso, pelo contrário, né? Sim. A gente ganhou 5 sentidos. Se a gente tem 5 sentidos e vive nesse mundo físico, tem sentido nisso, né? A gente aproveitar a vida através dos nossos sentidos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem tanta coisa maravilhosa no nosso lado, né? O céu, o sol, as plantinhas, né? Essa amigos, conversa, o bolinho, o chazinho, entendeu? A vida ela é especial quando a gente se coloca presente, quando a gente está conectada, quando a gente está vivendo o momento. Quando a gente está desconectada, sim. Nada faz sentido. E nenhum lugar do mundo, é como eu digo. Nenhum lugar do mundo vai ser suficiente, nada vai ser suficiente. Quando a gente fala de espaços que promovem experiência, arquitetura sensorial, de experiência e tal, a gente nunca vai experienciar um lugar igual, nunca. A minha percepção é diferente da tua, né? Porque, enfim, a gente tem as nossas bagagens cognitivas, culturais e tudo. Mas quando você está em estado de presença, tudo você experiencia de forma diferente, né? Tu pode entrar numa igreja ou num museu e tu tá com a cabeça lá nas coisas para resolver. Ou em fazer aula de yoga e tá cheio de lista que tu tem que resolver quando tu sair da aula, né? Mas quando você tá em estado de presença, tu observa coisas que tu jamais conseguiria ver antes, né? Eu acho que esse é o tal do contentamento, a gente saber reconhecer, né? E saber ler a sutileza do momento, né? E isso que a gente fala no yoga também, que é o samadhi, né? Que é o último estágio do yoga, que é a iluminação espiritual, que a gente fica, talvez, criando muitas hipóteses sobre isso, né? Um dia a gente chega lá. Que a gente pensa, um dia eu chego lá, como é que é? Mas, na verdade, a gente eu sempre dou esses exemplos, né? Naquele momento em que teu filho nasceu, em que você olhou para o rostinho dele pela primeira vez, não existia mundo ao teu redor. Tu estava completamente imersa naquilo dali. Todo o resto à tua volta se desfaz. Sim. Quando você contempla um pôr do sol, não precisa mais nada. Você está totalmente conectada com aquilo, você está presente, né? E é isso que a gente tem que buscar, só que na simplicidade do dia a dia. No fluir da respiração, no sentir o corpo, no buscar uma postura melhor quando você está lá trabalhando faz um tempão e você já está assim na frente do computador. Então esses instantes que você traz consciência, isso é maravilhoso, porque você está se colocando presente, está entendendo o que está acontecendo, está vivendo de verdade esse momento, né? A nossa casa externa, ela influencia em todos os sentidos, a gente sabe disso, principalmente em termos da organização, né? A gente sabe que uma casa organizada, a gente se sente organizada internamente, e uma casa desorganizada, a gente se sente assim, né? E aí quando a gente traz isso, essa organização mental, ou deixar o belo no espaço, uma flor, né, na mesa, que isso nutre a gente aqui, como que o yoga ensina a gente a essa organização mental da nossa casa interna? Quando a gente chega na aula de yoga, a gente é uma pessoa, né? E quando a gente termina a aula de yoga, a gente é outra pessoa. Porque enquanto a gente vai fazendo uma prática de yoga, a gente vai reencontrando o nosso ritmo. A gente vai sentindo a respiração e a gente vai acalmando a nossa mente. Então, você mover o teu corpo com consciência, você mover o teu corpo no ritmo da respiração, ou você permanecer numa postura consciente, movendo a tua respiração, isso já está organizando o teu corpo, já está organizando a tua energia, né? E lá no final a gente faz um bom relaxamento e depois a gente senta para meditar.
ou faz um pranayama, um exercício respiratório. Então a gente vai organizando do denso para o sutil ao longo de uma aula de yoga. A gente organizou o corpo físico, organizou o corpo de energia, organizou pensamentos e emoções. E normalmente quando a gente chega lá no final da aula, a gente consegue perceber uma mente um pouquinho mais clara e talvez até mais concentrada, né? E daí isso que a gente faz lá no tapetinho, a prática formal que a gente fala, a gente tem que tentar sustentar depois quando a gente sai do tapetinho, né? Você tá lá, tá fazendo o teu trabalho, alguém ligou, deu algum problema. Para aí, respira. Como que eu vou lidar com isso, né? Dá um passo atrás e daí você reorganiza. A prática formal, ela vai te dar suporte para a prática fora do tapetinho. Sim. Você precisa dessa prática formal para conseguir ter mais suporte fora do tapetinho, para poder manter essa organização física, energética, mental e emocional lá fora. Só que você também nutrir essa prática fora do tapetinho, essa prática informal, vai ajudar toda vez que você voltar para o tapetinho. É esse ecossistema, né? Como eu tô dentro, eu tô fora, como eu vejo fora, aquilo que tá refletindo de dentro, né? Mas essa organização que tu fala é uma construção que a gente vai fazendo, né? E tu olhar para fora, eu chego às vezes em casa tá bagunçada, né? Eu não consegui organizar, tá aquele caos. Não, calma, né? Vamos começar a organizar do sutil, né? Não, opa, do denso pro sutil. Então, quando ali fora o denso começa a se organizar, eu começo a me sentir bem e entender, né, que eu consigo fazer aquilo que eu posso com os recursos que eu tenho. Isso mesmo, e normalmente as pessoas no final da aula falam assim, né? Ai, que bom que eu vim hoje. É sempre assim, né? Porque a gente tem uma resistência, né? A gente acha várias desculpas, né, para não reformar a casa, para não ir para aula de yoga, porque isso vai mexer com a gente de forma mais profunda, tanto uma aula de yoga quanto a reforma de uma casa. Não é só a reforma de uma casa, é a reforma de uma história. Ou fazer uma casa nova é a construção de uma nova história. Então a gente vai resistir. A gente vai dizer, ai não, hoje eu tô cansada, hoje eu não posso porque surgiu um compromisso. Mas às vezes a gente está mais consciente, a gente vai lá e faz a escolha e vai fazer aula de yoga, vai reformar a casa. E as pessoas depois falam assim, ai que bom que eu vim hoje. Transformou a minha vida. Né? Eu já tô diferente. Bom, prof, eu passaria assim, eu acho que um dia conversando contigo, tomando chá, falando sobre yoga, que eu sou uma apaixonada e eu sou apaixonada pela minha prof e da forma como ela conduz a aula, é sempre mágico e transformador. A minha intenção é que a gente tenha inspirado um pouquinho as pessoas a ter esse olhar um pouco mais de aceitação, né, e de amorosidade para nossa casa interna, né, que a filosofia ensina tanto isso pra gente. E quero te agradecer do fundo do coração por ter aceito esse convite. Ai, eu que agradeço. É uma delícia estar aqui com você. Eu tava louca para conhecer esse lugar. Que bom!